Bom, pessoal, boa tarde. Sendo aqui mais uma gravação de vídeo aula, ok? Dessa vez a gente vai explorar mais uma vez, né, o PTW-SKM, um software que a gente já vem utilizando desde o semestre passado. E a gente vai começar com um exemplo básico, onde a gente vai explorar inicialmente o curto-circuito em si, depois a gente vai evoluir para a seletividade, e depois a gente vai trabalhar com parametrização dos componentes de proteção, disjuntores e relés. Okay? Então a ideia fundamental, né, depois dessa e mais outra aula, eu acho que talvez a gente divida em duas partes essa aula, né, em duas aulas. A ideia fundamental é, a partir dos dados da OAP, a ordem de ajuste da proteção, fornecidos pela concessionária, você ajuste adequadamente o relé do cliente, tá certo? Baseado nas informações da concessionária. Tá? Então, esse é o nosso objetivo principal. Okay? Pois vamos nessa. Vamos começar inicializando aqui o nosso PTW e vamos criar um novo projeto, a partir de um projeto do zero. Então aqui eu vou escolher qual é a pasta que eu desejo salvar, tá certo? Vocês escolhem a pasta que melhor lhes convier. Vou escolher o nome do projeto, escolher aqui aula 2026A, seria, talvez a gente faça a aula A e a aula B, tá certo? Para esses temas que a gente já mencionou. E ele vai criar um projeto do zero. Então, onde ele vai te dar aqui duas janelas. Uma delas para você configurar os componentes e a outra para você, é uma área de draw, para você desenhar o diagrama unifilar da sua planta, né, do seu projeto em si. A gente vai começar criando aqui a concessionária. Vocês vão observar que a partir do momento que eu coloquei o primeiro componente, ele já habilitou para a gente salvar. Então eu vou salvar aqui o meu draw. Aqui ele vem com esse nome básico, line 001. Eu vou botar simplesmente aula 1. Certo? De repente a gente divide em duas partes, provavelmente vamos dividir em duas aulas, tá? Para não ficar muito cansativo. Então, salvei, já atualizou. Eu tenho aula 1 draw. Vocês estão vendo aqui em cima, beleza? E eu vou ampliar aqui o negócio, né, com um zoom, colocar o nome concessionária, atualizei o nome do componente. Eu vou dar um clique duplo, entrar nesse componente e vou parametrizar. Primeiro esse Utility Contribution, que são os dados de curto-circuito, tanto trifásico quanto fase terra. Vou escolher corrente, então os dados eu vou dar em termos de correntes. 21K para curto-circuito trifásico, né? Com a relação X sobre R de 15. 18K para o fase terra com X sobre R de 10, tá? Esses dados vocês pegam da concessionária. Estou colocando aqui aleatoriamente. Depois a gente pode abrir um OAP. Isso aí seria a segunda parte da nossa aula. E aí fazer tudo a partir de lá, daqueles dados. E aqui a nossa potência de base é aquele 100 MB, que eu já tinha comentado várias vezes com vocês, né? É uma potência de praxe, utilizada pelos softwares. E a tensão a nossa tensão, né, do sistema de distribuição em média tensão 13.8 kV. E aí já foi. A gente já parametrizou essa concessionária. Então, a partir desse momento, pessoal, a gente já tem informações importantes da concessionária, sob o ponto de vista de sua impedância, né? Alguns também chamam de impedância reduzida da concessionária. É um termo utilizado. E aí, você vai ter a linha, até chegar a linha, a partir do cabeamento,
até você chegar ao barramento de entrada, ou entrada de serviço do cliente, certo? Da unidade consumidora, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui um barramento, ok? Tem um barramento. Vou ligar os dois, olha só. Vou ligar a concessionária a esse barramento. E aqui seria a minha entrada de serviço do cliente, tá? Eventualmente, se você tiver, além da impedância, reduzida da concessionária, se você tiver algum outro trecho, tá certo? Algum outro trecho da concessionária, né? Que às vezes é comum isso acontecer, ela te dá os dados da impedância reduzida, como se fosse a impedância dentro da concessionária, mas ela te fornece outro trecho que ainda é linha da concessionária, até chegar à sua entrada. Se isso acontecer, você põe esses dados. Se não, eu estou considerando que tudo já está partindo, toda a impedância está concentrada a partir desses dados que eu coloquei aqui, retirados, digamos, da OAP da concessionária. Então aqui eu vou dizer que aqui seria, esse barramento seria a minha entrada de serviço. Certo? Então, seria a entrada de serviço já do cliente. Isso aqui. Vou colocar para cá. Vou até... Ficou meio esquisito. Muitos hífens. Eu vou até tirar isso. Vou botar entrada de serviço. Pronto. Isso fica melhor. Pronto. Então aqui seria a entrada de serviço. Né? Vou só tirar um pouquinho aqui da frente para não congestionar. E agora a gente vai colocar um condutor. Digamos que eu cheguei na entrada de serviço, mas até... desde a entrada de serviço até a minha cabine, né, onde está o transformador, a unidade de transformação, eu tenha um cabeamento importante. O ideal, pessoal, é que a unidade de transformação esteja o mais próximo da via pública, mas nem sempre isso é possível. Já expliquei alguns exemplos para vocês, né, que às vezes isso não ocorre. Okay? Às vezes não é possível ocorrer. Um exemplo claro que nós temos, lá, por exemplo, o campus do PC, a nossa casa, ou outros campi da UFC. Por exemplo, a Humanas. Né? Ali você chega, entrada de serviço, mas dentro você tem uma rede de média tensão ali e vários transformadores distribuídos. Pois bem, então vou colocar aqui um cabo, olha só. Coloquei esse cabeamento aqui, ó. Pronto. Então seria isso aqui é um cabo de média tensão, tá certo? Aqui a gente ainda está em 13.8 kV. Se você der um clique duplo nesse barramento, ele já puxou os 13.8 lá da concessionária, tá? Não preciso me preocupar com isso. De vez em quando, pessoal, é bom checar, porque às vezes ele não traz essa informação. Aí você tem que colocar manualmente, tá? Porque senão ele fica dando erro, fica uma linha aqui embaixo, uma linha amarela, às vezes vermelha, tá certo? Então é porque estão faltando dados importantes para a simulação. Então aqui eu vou colocar, aqui cabo, ou condutor, tá assim, melhor, condutor de média tensão. Eu tenho aqui um condutor de média tensão. Eu vou trazer isso para cá, assim. Condutor de média tensão. E eu posso colocar todos os dados desse condutor. Aqui. Posso clicar, certo? E aí eu abro a minha página desse condutor. Eu posso ir na biblioteca e olhar um condutor padrão. É possível. Certo? Posso colocar aqui um condutor qualquer. Vou puxar. Tem um aqui entre 600 e 4.000 amperes. Esse primeiro, o segundo também. Tá certo? Então tem vários condutores aqui para tensões elevadas. Olha só.
Esse aqui a tensão é baixa, mas tem outros aqui para tensões mais elevadas. E aí eu vou colocar, esse, digamos, esse aqui. Tá? Esse aqui é um condutor de isolação XLPE, cobre, tensão de 15 mil volts, né, no máximo. Então eu vou colocar aqui, olha só, o comprimento desse condutor. Então eu vou dizer, olha, tem 40 metros de comprimento e ele é um condutor de para colocar aqui, podia ser qualquer um desses. Eu vou colocar aqui um condutor de, a gente vê, 250 milímetros quadrados, tá? Estou fazendo aqui sem muitos critérios. Aí 250 milímetros quadrados, ele já me dá a impedância dele. Eu posso colocar também a impedância que eu quiser, sem problema, tá? Mas eu vou puxar da própria da própria biblioteca, com os dados da própria biblioteca, para ficar só para uma questão de simplificação. Então aqui já tem o nosso condutor de média tensão, tá certo? Um condutor para 15 kV, condutor de 40 metros, 250 milímetros quadrados, de cobre e isolação de XLPE. Okay? E aí já está tudo certo. Está tudo nos conformes aqui. O que eu vou fazer mais? Eu vou colocar um outro barramento, só para uma questão, pessoal, só por uma questão de organização mesmo, tá? Aí vou colocar aqui, ó, eu coloquei esse outro barramento. E aqui eu vou botar assim, cabine primária pode ser, cabine entrada, pode ser, certo? Então seria esse outro barramento e aqui eu teria já teria o acesso ao transformador, tá certo? Teria acesso ao transformador, tá? Então, vou colocar aqui, uma chave seccionadora. Coloquei aqui uma chave seccionadora. Chave seccionadora. Tá pra cá assim, só pra não ficar... Porque quando aparecerem os dados aqui, curto-circuito e fluxo de corrente, essas coisas, aí não vai atrapalhar. Bom, liguei a seccionadora a esse segundo barramento, né? Tá aqui um pouquinho mais para baixo, só para... Vou salvando aqui, pessoal, importante para a gente não se perder, tá? De repente, possibilidade de perder alguma informação. E aí, vou colocar um disjuntor de média tensão. Primeiro, já coloquei aqui o meu disjuntor de média. Liguei esse disjuntor de média à seccionadora. Esse disjuntor, por enquanto, eu vou deixar ele sem nada, pessoal. Depois a gente... tá aqui, disjuntor DJMT. Depois a gente coloca dados para esse camarada. Vou colocar um relé. Coloquei disjuntor de média, coloquei o relé. Que é o relé do cliente, né? Relé. Não quer demais colocar? Claro que ele já fica na média tensão, mas para deixar bem claro. Relé na média tensão. E aí, a gente agora vai... Desculpa, pessoal. Coloquei o... Esse aqui não é o relé, não. Acabou que deu ruim aqui, como se diz, né? Vou destruir esse camarada. Vou colocar um relé de verdade. Relé é esse aqui. Pronto. Agora sim. Um relé. Média tensão.
Pronto. Esse relé, vocês observam, também não tem nada, tá certo? Eu posso buscar na biblioteca, aqui os dados são todos limpos, ó. Se você clicar, tá tudo limpo, ó, depois a gente vai parametrizar. E aí eu vou seguindo, ok? Vou colocar aqui o nosso transformador, propriamente dito. Então eu vou colocar aqui o nosso transformador, um transformador de 2 enrolamentos somente, né? Delta estrela, ligado aqui ao relé. Delta estrela tá errado, tá certo? Delta para o primário, o lado de média tensão, e o estrela tá errado para o lado de baixa tensão, porque tem que fornecer o neutro, né? Tem que ser a 4 fios, fornecimento de neutro para as cargas sejam monofásicas, fase neutro, né? Fase neutro. Beleza? Muito bem. Então, aqui eu tenho o nosso trafo. Sim, só tem o mesmo, chama só de trafo. E aí, o nosso exemplo de hoje vai ser assim, eu vou colocar um barramento em baixa tensão, pessoal. E esse barramento, ele vai me fornecer, certo? Aqui é a nossa barra em baixa tensão, ou o QGBT, tá assim mesmo como tá. O nosso barramento em baixa tensão, podia botar QGBT, mas só vai ter motores, eu não vou fazer algo tão genérico, não. E aí eu vou começar, tá aqui, opa, desculpa, vou voltar aqui, não é esperar a setinha para puxar. Então pronto, agora foi. Ok. E aí eu vou começar a colocar nossas cargas. Então o que eu vou colocar? Nossas cargas serão dois motores, tá? Serão 2 motores. Um deles, a gente pode até fazer diferentes, mas nos dois, em ambos, para as duas vias, eu vou ter disjuntor, cabo e motor, certo? Então vou ter esses 3 entes, esses 3 componentes, disjuntor, tá certo? Disjuntor de baixa tensão, ok? Disjuntor de baixa tensão, esse camarada aqui, ok? Disjuntor. Vou ter condutor de baixa tensão. Condutor de baixa tensão. E vou ter motor. Tanto aqui um motor de indução. Tudo aqui em baixa tensão. Pronto. Então, só que eu vou ter isso aqui duplicado, né? Isso aqui duplicado. Vou abrir aqui o espaço só para não ficar muito complicado assim de puxar aqui assim para ficar mais legal. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Olha só. Eu vou esse cabo, tá? Inicialmente a gente vai parametrizar o nosso motor, tá certo? Parametrizar o nosso motor. Então, vou dizer, olha, esse motor aqui, ele tem uma tensão de 380 volts. Eu vou colocar já a potência em kilowatts, então ele vai ter, digamos, 100 kilowatts. O fator de potência dele vai ser 0,92 e a eficiência 0,96. Okay? Isso aqui é a relação entre a corrente de partida e a corrente nominal, tá certo? Então aqui é o múltiplo da corrente de partida com relação à corrente nominal da máquina. Então eu acho que esses dados aqui são suficientes, se não for depois a gente volta. E aí configurei o meu motor. Vou chamar esse camarada aqui de motor de indução 1. Esse cabeamento aqui de
condutor do Mi1 e aqui disjuntor do Mi1. Se a gente quiser ganhar tempo, pessoal, simplesmente seleciona tudo e clone. Então, clonei, jogo para cá, ó. Fica show de bola. Pronto. E ele já atualizou até os nomes, ó. Agora tá tudo igual, tá? Tudo igual. Bom, então aqui basicamente, a gente já construiu a nossa planta, tá certo? Vou dar um zoom aqui para ele colocar. Pronto, nossa planta é essa daqui. Tá? Concessionária, barramento da entrada de serviço, que eu já estou no cliente. Okay? Pode ser que na vida prática vocês tenham ainda alguma impedância aqui, ó, desde a concessionária até o cliente, mas quem vai dizer isso é a OAP. Se ela disser que os dados que ela te forneceu já é até a entrada do cliente, ok? Se ela disser não, os nossos dados têm duas partes. Uma é a impedância reduzida da concessionária, a outra é a impedância do cabeamento até a entrada do cliente. Aí você põe um cabo aqui, tá certo? Só para ficar bem claro, para não ter dúvida. Bom, entrada de serviço, barramento, só para ficar organizado, tá certo? Condutor de média tensão, cabine de entrada, aí tem o chave seccionadora, disjuntor, relé, transformador. Aqui, primário transformador em delta, transformador de 13.8 para 380, tá certo? Dá um clique duplo aqui no transformador, tá? 13.8 a gente não parametrizou o transformador, né? É bom porque a gente está fazendo isso agora. O transformador de núcleo envolvido, tá, aqui, standard core, e 13.8, tensão ele é delta, estrela, aterrado, tensão do primário 3.8, porque ele já puxou do barramento, tensão do secundário, a gente vai dizer. Então, 380, tá certo? Muito bem. 380. E potência nominal, muito importante isso aqui, tá certo? Vou colocar uma potência, pessoal, de 1500 kVA, tá? E a plena carga também 1500. A plena carga ele poderia ter um pouco mais, tá certo? De potência. Então acho que isso aqui já foi, 380 aqui também, aqui embaixo. Que mais? O que nós temos mais aqui? Trifásico, ok. Impedância de transformador. A impedância a gente pode apelar para isso aqui é baseado em norma, tá certo? Então você coloca uma impedância, vou colocar, digamos, 4,5%, tá certo? Essa é a impedância do nosso tráfego. E coloca um X sobre R que eu vou colocar de 12. Tá? Aí ele vai calcular para ti sequência positiva, sequência 0. Tá? E aqui já foi. Aqui ele está falando sobre o ponto ANS do transformador. Ok? Então, durante a partida, ele vai atingir 12 vezes a corrente nominal em 100 milissegundos. É isso que ele está informando. Então, o ponto ANS do trafo. E esse ponto ele tem que ser, na curva de seletividade, ele tem que ser muito bem observado, porque ele não pode fazer com que a proteção fique disparando quando dá energização do tráfego, tá certo? Então, é um ponto de atenção aqui. Ok? Então, em suma, é isso. Aparentemente, a nossa planta está adequada para a gente começar a fazer os nossos estudos. Ok? Então, a partir de agora, a gente vai começar a fazer a parametrização de um ou outro componente que se faça necessário. Tá?
Então vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu tinha falado para vocês 2 vídeos, acaba que vai ser 3, pessoal. Então, para não ficar muito extenso, estou encerrando esse vídeo aqui e a gente continua no vídeo 2/3, né? Esse aqui é 1/3. Então, no 2/3 a gente continua. Até o próximo.